o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Boa noite, Jaquenes, Pedro Elpidio, Cíntia Marques. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, Luana, Raabe, que bom. Estamos juntos nesse propósito, aprendendo com o livro de Josué, capítulo 15. Amém? Quero ler com vocês 15 a partir do verso 13. Então, Josué, capítulo 15, verso 13. Amém? Diz assim: Que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Diz assim: Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, geradores de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e foram dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Axa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Verso 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: Que é o que tu tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Então nós lemos aqui Josué 15, a partir do verso 13, e fomos até o 19. Amém? Vamos até o verso 20. Amém? E eu quero falar hoje dessa mulher, Axa, filha de Calebe, esposa de Otiniel. Então a gente percebe aqui que tem um contexto. Qual que é o contexto? Aqui há um acordo, uma aliança, um pacto dizendo o seguinte: quem conseguir vencer e avançar Debir, não é isso que nós lemos? Debir no verso 15, capítulo 15, Debir, que também se chama Kiriat Sefer. Quem conseguir tomar essa terra, quem conseguir ter posse dessa terra, então terá minha filha como esposa. Então Axa é filha de quem? De Calebe. E algumas coisas eu começo a pensar quando eu li isso. Geralmente nós, filhos, imitamos os nossos pais em muitas características. Aquilo que a gente aprende em casa com os nossos pais, às vezes sem perceber, nós estamos imitando, assumindo comportamentos. Nós já assumimos algumas características biológicas dos nossos pais. É uma herança genética que nós temos. Mas também assumimos herança psicológica. Nós também assumimos herança comportamentais. E eu acredito que Axa aqui para mim, essa menina que é ousada, essa mulher aqui que é ousada, essa mulher que foi perseverante, que soube a quem pediu que precisava, que foi ao seu pai Calebe. Então eu aprendo que essa menina,
ela cresceu ouvindo falar da terra prometida. Ela cresceu ouvindo seu pai falar da terra prometida. Certamente percebeu em seu pai que ele era um servo e que ele persistia em seguir a Jesus, em seguir a Deus. Ele era perseverante, porque nós lemos em capítulos anteriores, sobretudo no 14, falando de Caleb, disse que ele era perseverante porque ele o quê? Perseverava em seguir a Deus. Então ela, como filha, deve ter visto isso, uma perseverança em sua caminhada, deve ter visto as lutas que foram conquistadas pelo povo de Israel, deve ter ouvido a história quando foram encaminhados 12 para espionar a terra e somente o seu pai, Caleb e Josué, trouxeram informações positivas de tanta negatividade por parte dos outros 10. Porque nós que somos pais e temos filhos em casa, nós fazemos alguns comentários. Então eles nos observam, eles olham aquilo que nós fazemos e escutam o que nós falamos. Então essa menina Axa certamente também teve essa mesma oportunidade de ouvir o seu pai falar sobre as conquistas, sobre as lutas das terras. E certamente ela também ouviu o seu pai perseverando dia após dia em seguir ao Senhor. Perseverava em seguir as ordens de Deus, as ordens do seu líder, Josué. E que em outrora também ele teve o que? Contato com Moisés, porque foi Moisés que mandou, dividiu um de cada tribo. Então aqui nós percebemos algumas lições com essa menina chamada Axa. Amém? Então para mim Axa ela era ousada, ela era perseverante. Axa para mim aqui acreditava que ela teria parte da herança, porque havia uma promessa que nós lemos ontem no capítulo 14. Nós lemos ontem no capítulo 14 de Josué, quando lá no verso 8 diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram deter o coração do povo. Eu, porém, Caleb dizendo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Então Axa era filho de Caleb, ela sabia que tinha uma herança, ela sabia que tinha uma terra que tinha sido prometida a ela. Axa sabia disso, porque Axa era filho dele e havia essa promessa, havia essa palavra, então ela creu. E sabe o que eu aprendo aqui? Que quem crê entra na terra, quem crê alcança a promessa, quem crê avança, quem crê segue adiante. Você tem crido nas palavras que Deus tem para você? Você crê naquilo que você já ouviu falar? Exatamente, Suzy. Axa perseverou nas promessas de Deus para a sua vida e ela não aceitou menos do que o Senhor já havia prometido. Ela foi atrás da sua promessa. Então quem crê alcança, quem crê possui a promessa. Quem crê vê, alcança, pisa na terra prometida, pisa na promessa. Amém, Jason? Então nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem nos falado. Irmãos, eu digo isso porque eu sei que Deus fala com você. Eu sei que Deus tem promessas para mim e para você. Então nós precisamos crer nessa promessa. Lutas, nós vamos ter lutas. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter muros que vamos precisar transpor esses muros. Nós vamos ter que passar por eles, avançar diante deles, mas a promessa ela vai ser alcançada, porque nós vamos crer em nome de Jesus. Quem crê não morre no deserto, quem crê não morre antes de chegar na promessa. Amém? Aleluia. Então Axa foi essa jovem que nasceu, que cresceu, que viveu no deserto, que presenciou as lutas travadas, que presenciou as vitórias conquistadas. Sim, ela é essa que viu Deus agir o tempo todo no meio do seu povo, no meio dos israelitas. E eu e você também temos visto Deus agir por nós. Nós temos visto Deus fazer por mim e por você. A gente vê, tem sinais de que Deus está fazendo o tempo todo. Então, Axa aqui, eu acredito que
desde muito pequena, ela ouvia falar de Canaã. Ela ouvia falar dessa terra que manda leite e mel. Ela ouvia falar dessa promessa que tinha para o seu povo. E ela não hesitou em querer tudo aquilo que era dela por herança. E aí, quando seu pai diz o seguinte: quem conquistar Debir, que é a cidade Debir, né? Quem conquistar aqui Debir, Kiriat Sefer, terá minha filha Axa como esposa. Então Otoniel foi esse. Otiniel foi esse. Otiniel foi esse. Esse homem, olhando aqui para a palavra, no verso 17. Então tomou pois Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E aí, como forma de presentear sua filha, a Caleb deu um presente. Deu um presente para sua filha. Que presente foi? Um presente de uma terra. Foi o presente do casamento. E essa terra chamava-se Negueb de Caleb. Negueb de Caleb. Mas era uma terra seca. Então o pai veio trazer esse presente. Um presente do casamento de Otiniel e Axa. Mas essa terra, ela era seca. Era um deserto. Mas foi um presente do seu pai. Sabia que aquela terra ali era uma promessa. Então foi um presente que o pai deu. Mas o que eu aprendo aqui com Axa? Ela recebeu aquela terra. A terra era seca. Mas ela foi fazer um pedido ao seu pai Caleb. Não rejeitando o que tinha. Não rejeitando a terra. Não rejeitando o que tinha para ela. Mas ela foi para o pai para pedir o seguinte: me dê fontes de água. Porque ela disse, esse pedido, me dê fontes de água. Ela não foi lá dizer assim: pai, troca essa terra para mim, porque essa terra é seca. Ela não frutifica. Essa terra não tem como florescer. Não, ela não foi dizer isso para o pai. Pai, essa terra ela não é boa. Pelo contrário, ela foi assim: pai, me dê fontes de água para essa terra. Em outras palavras, eu aprendo. Ela foi pedir ao pai aquilo que ela ia transformar. Aquilo que iria gerar de sequidão para a vida. Ela foi pedir ao pai, ainda aceitando e querendo a terra, mas com um coração em um lugar que ela queria gerar vida, queria transformar algo que era seco para algo que gerasse frutos, que produzisse, que gerasse vida. Amém? É algo que eu aprendo aqui com Axa. Será que nós temos algum Negueb? Nós temos alguma sequidão em nossa vida? Porque às vezes a gente não sabe pedir, pede, rejeitando. Eu rejeito todo e qualquer Negueb. E o pedido de Axa foi diferente, ela não rejeitou. Ela pediu algo que pudesse transformar, mas ela continuou com a terra. Ela soube pedir ao pai: Senhor, me dê fonte de água. Pai, me dá fonte de água. E às vezes a pessoa passa por problemas, por dificuldades, por uma sequidão e rejeita, diz: está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso para a minha vida. Ao invés de ir ao Pai, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus e dizer: Senhor, me dá estratégias para transformar essa sequidão. Transformar essa sequidão em manancial de água, transformar essa sequidão em algo que floresça, em algo que gere vida. Senhor, me ajuda, eu quero. Então fazer do problema um testemunho de vitória. Fazer da dificuldade um testemunho de conquista. Dá para entender? A Axa foi assim. E não rejeitar, e não reclamar, e não murmurar. Então é isso que eu aprendo aqui com Axa. Axa aprendeu com seu pai, um homem perseverante, um homem ousado, um homem que temia ao Senhor, que perseverava, que tinha uma mentalidade de continuidade, uma mentalidade de ir até o fim, de ser fiel até o fim, de respeitar autoridades como o Senhor, como seu próprio líder Josué. Ela aprendeu com o pai e nós assumimos postura como nossos pais. Ela tinha um exemplo dentro de casa, um modelo a seguir em casa. A Axa foi essa, queria que algo que transformasse a terra seca em algo frutífero. E ela foi pedir isso para o pai.
Ela não rejeitou a terra, ela não foi reclamar pela terra que havia recebido. Ao contrário disso, meu pai me dá a fonte de água porque eu sei que isso vai transformar a sequidão em algo frutífero. Eu sei que isso vai transformar o que é seco em um lugar que vai gerar vida. E aqui nós percebemos que Caleb já estava idoso, mas ainda tinha muita terra a conquistar. Razão pela qual ele fez aquela aliança, aquele acordo, que quem alcançasse a cidade de Debir teria sua filha como esposa. Então, assim como ele prometeu, assim ele cumpriu. Então, aqui a gente vê, nesse contexto, a recompensa foi a sua filha. Então, Axa, ela participou da conquista. Ela participou, ela fazia parte da conquista da cidade de Debir. Então, Axa, aqui ela acompanhou a história de seu pai. Ela cresceu vendo ali lutas e vitórias. Ela cresceu vendo Deus agindo em meio ao seu povo, ao povo israelita. Eu quero pensar algumas coisas com você essa noite. O que significa esse nome Axa? Eu fui pesquisar. O que significa Axa? E Axa significa adornada. Axa significa rompendo os véus. É isso. E na cultura judaica eles tinham muito isso de atribuir um nome com significado. Até hoje nós temos algumas pessoas que escolhem nomes bíblicos em razão do significado. Então nessa cultura judaica era comum atribuir um nome com um significado. E Axa significava adornada. Axa significava rompendo os véus. E isso tem muito a ver com o que a gente aprende no texto. Porque essa terra que ela recebeu, essa terra seca, conhecida como Negueb de Caleb. Por que Negueb de Caleb? Porque lembra que nós lemos no capítulo 14, era a herança dele. Quando Josué disse assim, essa terra que tu pisaste, ela será tua e dos teus filhos. Tu terás ela por herança. Por isso é que chamava Negueb de Caleb. Por quê? Porque ele tinha alcançado ela. Por uma promessa, uma palavra de Deus. A terra que ele havia pisado seria dele. A terra que ele tinha conquistado era dele e dos filhos dele. E Axa sabia disso. Então, quando ela foi ao seu pai pedir para que viesse fontes de água, ela sabia que precisava de quê? De água para tornar o que era seco em algo frutífero. E nós temos algum Negueb? Temos tem algo que precisa dar frutos em nossa vida? Como é que nós temos pedido isso ao nosso pai? Como é que nós vamos até ele pedir ao nosso pai? Então, às vezes, nós precisamos romper os véus como Axa que rompeu os véus. O que foi que ela rompeu? Ela rompeu toda barreira de ir até o seu pai, de pedir ao seu pai. Ela foi para ele o ajudou. Quando ela pediu, ele o ajudou. Então, ela pediu que toda a aridez da terra fosse transformada. E ela pediu essas fontes de água. E eu aprendo que nós também podemos pedir. Tudo que ainda está árido na nossa vida. Se é o financeiro. Se é uma área espiritual. Se é uma área emocional. Se estiver árido, se tiver sequidão. Que nós possamos pedir essa fonte de água viva que é o próprio Jesus. Ele é fonte de água viva. Para que tire toda a aridez e toda a sequidão da nossa vida. Amém? Sabe, a gente tem que avançar e
e não murmurar por aquilo que nós passamos, não reclamar mais por aquilo que nós passamos, mas ter uma sabedoria em pedir ao Senhor algo que possa transformar aquela situação que nos incomoda. Reclamar não ajuda, reclamar não altera para melhor, ao contrário disso. Então ela aqui nos ensina isso. Ela tinha uma visão além da terra seca. Ela não foi lá reclamar, pai, o Senhor me deu uma terra seca. Não, pai, me dá fontes de água, porque eu quero transformar essa terra seca aqui, essa aridez, em algo frutífero, em algo que gere vida. Nós não percebemos aqui no contexto bíblico nada de reclamação por parte de Axa, pelo contrário. Com sabedoria pediu algo que pudesse ser transformador. Então que nós possamos pedir algo que transforme aquilo que ainda é seco, ainda não dá frutos, aquilo que é árido em nossas vidas. E eu quero te dizer que assim como Axa, nós também temos um pai que nos desafia. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7. Mateus 7, quero ler os versos 7 e 8. Nós temos um pai que nos desafia, sim. E nesse Mateus 7, 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então aqui é a bondade de Deus aqui, sobre tudo aquilo que nós pedirmos. Então se nós pedirmos aqui, nos será dado, mas nós precisamos crer. Axa creu, e porque creu, recebeu, porque creu, possuiu, porque creu, avançou, foi, rompeu os véus. Rompeu e foi até o seu pai pedir, porque sabia que ao pai, ela sabia quem era o pai, um homem perseverante, um homem bondoso, um homem fiel à sua liderança. Ela via isso e ela viu além de uma terra seca. Então que nós possamos pedir ao nosso pai aquilo que nós precisamos, pedir ao nosso pai fontes de água viva para transformar aquilo que ainda é árido em nós. Aquilo que ainda é seco em nós. Que o Senhor possa gerar em nós, se é bondade que nós precisamos, se é humildade, se é paciência, tudo aquilo que ainda é árido, tudo aquilo que ainda não frutificou em nossa vida, que o Senhor traga fontes de água viva para nós, para que transforme essa sequidão e essa aridez. Amém? Então, nós sabemos a quem pedir, nós temos um pai. Nós temos um pai a quem pedir. Nós precisamos romper esse véu, essa muralha. Nós temos um pai que é galardoador e que tem prazer em nos abençoar. E ela pediu essas fontes para ele. Eu vejo que Axa, além de ousada, ela teve fé, ela creu. Ela encorajou outras pessoas também. O próprio Otiniel, seu esposo. Então, e por que encorajou? Porque ela pediu fontes de água e certamente ela recebeu, porque a Bíblia diz isso. Certamente essa terra deixou de ser seca porque recebeu água, começou a dar frutos. E onde nós podemos encontrar isso? Lá em Salmo 126. Vamos aqui em Salmo 126. Ela pediu e teve, então ela creu e recebeu, e aquele que crê recebe, aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. Lá no Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Amém? E grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio. Grandes coisas tem feito o Senhor. Comece a pensar em terras secas que você tinha e Deus transformou isso, essa terra. Lembre você de que Negueb você tinha e como ele se encontra hoje, porque você pediu ao Senhor fontes de água.
para ser transformado toda sequidez e aridez. Começa a lembrar. Eu lembro de tantas coisas que o Senhor fez na minha vida. Algo que não tinha vida, Ele gerou vida. E essa vida que Ele gerou encoraja outras pessoas também a viverem. Então lá no Salmo 126, no verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então as correntes do sul. As correntes do sul. Então a gente observa que aqui o Senhor foi transformando o cativeiro do povo israelita em alegria. Amém? Glória a Deus, Weslane. Glória a Deus, Edilson. Se você ler em outra tradução, na tradução NVI, porque essa que eu li agora foi a Sociedade Bíblica, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros de Neguebe. Olha aí, na NVI fala ribeiros de Neguebe. Então, se os ribeiros, aqui ó, se Neguebe era seca, agora já não é mais. Porque ele diz o seguinte: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Nós temos a quem pedir. Nós temos um Pai que pode todas as coisas, que é um Deus nos céus e abaixo da terra. Às vezes não estamos recebendo porque não estamos sabendo pedir. Ou então a outra possibilidade é porque nós não estamos crendo naquilo. Porque aquele que crer na promessa, ele recebe. Aquele que crer na promessa, ele possui. Aquele que crer na promessa, ele alcança a terra prometida. Axa sabia que tinha uma herança e nós temos uma herança. Como filhos de Deus, nós temos uma herança. Axa sabia que ela tinha uma herança e assim também somos nós, porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e por sermos filhos de Deus, nós temos uma herança aqui nessa terra. Você tem uma herança. Então aprenda com Axa aqui algumas coisas, seja perseverante, persevere. Perseverar significa continuar, permanecer, mesmo cansado, avance, não pare, descanse, mas não pare. Entende isso? Axa aqui recebeu tantas bênçãos celestiais como bênçãos o quê? Materiais. Então nós somos filhos. Eu quero te fazer pensar o que é que você tem feito. Com o que você tem recebido. O que você tem feito com o que você recebe? Seria fácil responder isso? O que você tem feito com o que você recebe? Axa recebeu uma terra seca. Em nenhum momento aqui eu vejo ela reclamar da terra seca que recebeu. Em nenhum momento eu vejo ela comentar com o esposo: olha, o nosso pai deu um presente de casamento, mas olha o presente que ele deu uma terra seca. Quantas vezes a gente recebe algo e às vezes não é como nós gostaríamos de receber e fazemos comentários, tecemos comentário. Aprenda com Axa aqui. Não reclame, não murmure. Faça algo que possa adornar aquela situação. Faça algo que possa mudar aquela situação com suas palavras. Palavras positivas mesmo diante da circunstância. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação difícil e é o tempo todo só falando: eita, mas as coisas estão difíceis. Eita, mas está difícil. Eita, como as coisas não mudam. Meu Deus, está difícil demais o tempo todo. E como as coisas podem mudar se a minha mente não tem uma mente de mudança, a minha mente não é uma mente em que eu possa pensar situações para florescer? Tá errado. Então às vezes a gente tá errando em pequenas coisas, em detalhes. E nós já falamos sobre isso. Às vezes nós tropeçamos nos detalhes.
Nós tropeçamos nos detalhes. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Amém? Vamos viver isso quando a situação chegar. Vamos viver isso. Algumas coisas, por exemplo, quer fazer uma viagem, sonha com uma viagem, mas não tem um recurso financeiro para te levar até lá. Começa a orar, começa a declarar. Começa a fazer coisas novas para que tu possa chegar nesse lugar. Sabe, às vezes a gente fica preso em algumas situações do passado. Hoje eu tive a oportunidade de orar por alguém, mas quando ela me falou algo do que estava passando, eu disse, eu quero orar por você. Eu quero orar por você para pedir ao Senhor que você saia desse lugar que você está. Que lugar é? Às vezes a gente não avança porque está preso no passado, está preso numa circunstância, está preso em um problema. E quem está preso não consegue avançar. Imagine você preso em um lugar. Você consegue sair dele? Não. Então como podemos querer sair se a gente não se permite? E eu falei, eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar para que o Senhor te tire desse lugar, porque Ele é quem pode te tirar desse lugar. E aí eu orei, fiz uma oração com uma fé, crendo que o Senhor pode todas as coisas, e é Ele quem vai tirar essa pessoa desse lugar, porque a gente não consegue avançar. Irmãos, eu tenho aprendido que se eu não consigo sair de um lugar, sair de um problema, eu não consigo avançar nele. Eu tenho que tirar minha mente do problema, da dificuldade, e pensar o que eu posso fazer para mudar. Sair da sequidão para algo que frutifique. O que eu posso fazer? A Axa pode fazer o quê? Pedir ao Pai. Às vezes nós vamos pedir ajuda a alguém para nos tirar da situação. Pedir a alguém. A Axa pediu ao seu pai, sabia que podia contar com ele. Então, o que nós podemos fazer para sair do problema, para sair da dificuldade, para sair da mesmice? Tem pessoas que ficam eternamente numa mesma situação e não avança. Amém? Então a gente precisa pedir para o Senhor que nos dê uma visão além daquilo que nós estamos vendo. A Axa teve uma visão além da terra seca. Então uma visão que nós possamos ter além daquilo que nós estamos vivendo agora. Daquilo que nós estamos passando. Senhor, me restaura a minha visão. Restaura a minha visão para ver além daquilo que eu estou passando. Restaura, Senhor, o meu emocional para viver além daquilo que eu estou vivendo hoje, daquilo que eu estou passando hoje. Amém? Entende? Pedir ao Senhor. Porque assim, a forma como nós reagimos em fatos negativos, isso vai fazer toda a diferença. O fato como eu reajo diante de uma limitação, diante de uma circunstância, vai fazer toda uma diferença. Por quê? Porque os problemas, eles podem enfraquecer a nossa fé. Os problemas, eles podem nos distanciar da promessa de Deus para a nossa vida. Entende? Então, como é que você reage diante dos desafios? Como é que você tem reagido diante das dificuldades, dos problemas? E aí eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu estou com uma situação que às vezes quer me preocupar, me entristecer, eu vou para o lugar mais alto, que é os pés do Senhor. É o lugar que eu devo sempre estar. E quanto mais a dificuldade vier, mais eu corro para um lugar onde eu me sinto segura, que é nos pés de Jesus. Então eu começo a orar um pouco mais, a jejuar, a fazer algumas coisas diferentes. Compreende isso? Às vezes eu me silencio um pouco mais em palavras e oro e jejum e começo a querer ficar em um lugar, subir monte. Não que seja um monte, tá bom, irmãos? Não é um monte que vai fazer a diferença. É porque às vezes a gente quer fazer algo diferente. E esse lugar aqui é o meu jardim aqui na minha casa.
É a parte superior da minha casa. É o lugar em que eu faço os estudos. É o lugar onde eu preparo, às vezes, as ministrações. É sempre esse lugar que é um lugar que eu fico à vontade. Eu não escuto nada, eu tô tranquila. Aqui é o meu lugar. Eu sei que você deve ter o seu lugar. Aqui é o meu lugar, onde eu gosto de ouvir Deus, conversar. Esse é o meu lugar. Mas não é, tem que ter só um lugar, pastora? Claro que não, todo lugar Deus fala. Mas é um lugar em que eu escolhi para ser o meu jardim. E então eu faço isso. Então como é, se eu te perguntasse, vem cá, como é que você reage em meio à tristeza? Como você reage diante de um não? Como é que você reage diante de uma situação muito difícil, de um relacionamento que foi rompido? Como é que você reage? É reclamando, murmurando, se entristecendo, se intrigando, falando mal da pessoa? Ou é orando, jejuando, se silenciando, não falando palavras negativas? Como é? Porque isso determina quanto tempo você vai ficar nesse problema e que resultado você terá. Verdade. Olha, Ruana, que maravilha. A Ruana está aqui dizendo que lembra de sempre você jejuar e orar em cima com seu esposo. Pois é, Ruana, esse é o lugar. Continua sendo o meu jardim de Deus. É esse lugar aqui, Ruana. É nesse lugar mesmo. Aqui era um quarto, eu transformei, digamos, em um escritório, digamos assim. É onde eu leio a palavra, é onde eu leio outros livros cristãos, é onde eu escuto os louvores, é onde eu adoro o Senhor. É um lugar que eu gosto de, às vezes, colocar a testa no chão. É aquele lugar que você conheceu, Ruana. Então é uma forma de... Aqui é onde eu busco essa presença. Então, confie sempre em Deus. Você que está entrando agora, nós estávamos falando sobre Josué 15, a partir do verso 13. Confie sempre em Deus. Seja humilde diante de Deus, amém? Seja humilde diante das pessoas. Sejamos humildes, mas gigantes na fé. Essa noite eu quero orar para que o Senhor nos torne cada vez mais humildes, mais gigantes em nossa fé. Que o Senhor possa transformar os neguebs, as terras áridas, secas, em algo frutífero. Em nome de Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele é fonte de água. Aquela situação que você acha, nossa, mas está difícil de resolver, chame Deus, peça a Ele, como Axa fez ao seu pai Caleb. Chame a Deus, você tem um pai. É um pai acima nos céus e na terra. Amém? Aleluia. Se você tem algum negueb na sua vida, comece a apresentar para Deus. Não reclame. Peça a Deus algo que possa transformar esse negueb em vitória. Esse negueb em leito dos ribeiros, em ribeiros, em riachos. Amém? Em nome de Jesus, que toda tristeza sobre a sua vida, algo que ainda não aconteceu e que tem te trazido algum desconforto, uma tristeza, amargura, decepção, eu não sei. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir para o Senhor que todo choro seja transformado em cantos de alegria. Mas precisamos pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Em nome de Jesus, que se cumpra Mateus 7, 7, 8. Vai pedir, vai receber, vai bater a porta e ela vai se abrir. Amém? Em nome de Jesus. Quero orar. Amanhã vamos dar continuidade no capítulo 16. Amém? Agradeço cada um que está nesse propósito comigo, aprendendo com Josué, orando, para que toda estrutura pecaminosa caia da nossa vida, para que todo vício emocional seja interrompido pela ação poderosa de Deus, pela mão poderosa de Deus. Amém? Que todo cativeiro, que todo muro que tem se levantado diante da nossa vida, toda limitação talvez financeira, toda limitação emocional, amém? Sonhos que foram interrompidos, que caiam por terra, em nome de Jesus.
Eu peço que o Senhor cumpra. Eu tenho, irmãos, eu sinto, sabe, eu tenho sentido, e é algo muito forte, que nós não seremos mais os mesmos depois desses 24 dias, porque eu sei que Deus está falando, Deus está falando comigo muitas coisas. Deus está falando comigo. E isso aqui está gerando perseverança em nós todos os dias, 11 horas. Todos os dias. Nós estamos dizendo não ao sono, ao cansaço. Estamos todos os dias. Irmãos, isso tem recompensa, isso tem galardão. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Irmão, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa agora, descansando. Mas não, nós estamos aqui dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti. E se tem alguém aqui, irmãos, que precisa de Deus, essa pessoa somos nós. Essa pessoa sou eu. Talvez aqui eu seja a menor de todas e a que eu mais preciso de Deus sou eu. Nós estamos dizendo isso com a nossa atitude fala. O nosso compromisso fala para Deus. A nossa renúncia fala para Deus. Não fique pensando que você está renunciando, que você está se comprometendo com algo para Deus. E isso é em vão não, porque não é. Tem recompensa, tem galardão para nós. Nós vamos ter herança. Por conta desse compromisso, por conta dessa disposição de buscar mais a Deus, de aprender, de ler a sua palavra. Eu tenho convicção, essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. Essa palavra é transformadora. Ela vai mudar os nossos pensamentos, ela vai mudar os nossos comportamentos, ela vai mudar. Porque é como essa palavra, e se nós meditarmos nela dia e noite, ela vai ser como um sinalizador para nós. Vai por aqui, sai desse lugar, não fala isso. Eu creio nesse Deus que pode todas as coisas, porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida e por isso eu sou alegre. Nós precisamos dele, Gessiane, nós precisamos desse Deus. Eu sei que muitos neguebs já foram transformados na nossa vida, neguebs na área de relacionamento. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, eu não consigo perdoar fulano de tal. Eu não consigo, pastora. Eu disse, eu quero orar com você. Nós vamos fazer um ato de fé, que nós chamamos de ato profético. É pela fé, porque perdoar, eu não sinto que devo perdoar. Eu digo, perdão não é sentimento, perdão é decisão. A gente decide perdoar. Nós não vamos esperar sentir, nós vamos decidir perdoar. E nós fizemos essa oração, fazendo um ato profético, falando o nome da pessoa, dizendo assim, eu perdoo, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, eu perdoo, e dizendo o nome da pessoa, eu quero sair desse lugar, Senhor. E aí a gente orou. E aí eu estou falando disso porque eu lembro de Negueb, ali tinha uma sequidão desse relacionamento entre ela e essa outra pessoa. E quando eu vejo, as duas se relacionam como se nunca tivesse acontecido nada, como se não tivesse... E isso é entre mãe e filha. É como se nunca tivesse tido problema, houve realmente o perdão. Não que a gente esquece, não, a gente não esquece, mas perdoa. O perdão, ele vem de forma a amortecer, de modo que a gente não sente mais dor nenhuma. Realmente o perdão, ele é restaurador. Ele é restaurador. E hoje eu vejo mãe e filha se relacionando, indo para a igreja, como se nunca tivesse acontecido nada daquilo. Eu digo, Senhor, e hoje eu lembrei disso, Senhor, quantos neguebes o Senhor vem trazendo água viva e transformando. E tornando algo frutífero, algo que encoraja outras pessoas também a vivenciarem isso. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço essa noite. Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado em nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Só o Senhor tem poder para nos transformar. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento o nosso território, nossa alma, tudo aquilo que pensamos, fazemos e falamos. Senhor, nós te apresentamos tudo o que somos e o que temos. Senhor, tudo aquilo que há em nós, de terra seca, eu te peço essa noite. A tua fonte de água viva é o Senhor. Transforma, Senhor, tudo aquilo que é seco e árido na nossa vida em algo frutífero. Transforma em riachos, em rios. Senhor, em nome de Jesus, que flua dentro de nós rios de água viva. Doce Espírito Santo de Deus, nós te pedimos essa noite, eu te peço essa noite, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Senhor, transforma tudo aquilo, toda falta de amor em abundância, toda falta de perdão.
em um perdão, Senhor Deus, que restaura todas as coisas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que todo vício emocional, toda carência afetiva, toda carência que é externa, Senhor meu Deus, seja preenchido pelo teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, vem trazendo restauração em nossa vida, naquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se o Senhor permitir. Tchau, tchau.